Estamos gravando. Boa noite a todos. É uma honra contar com os senhores aqui na nossa reunião da SBACV do Espírito Santo. Começa agora, então, o simpósio online da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Espírito Santo. E no nosso evento, essa noite, nós teremos dois temas. O primeiro, sobre doença arterial obstrutiva periférica e tratamento clínico, atualizando o estudo COMPASS, que será ministrado pelo cirurgião vascular e nosso vice-diretor científico da nossa regional, Dr. Juliano Sandri. Após a palestra do Dr. Juliano Sandri, nós iniciaremos um debate sobre o tema e, a seguir, será proferida a segunda palestra com o Dr. Fabiano Erzinger, da SBACV Paraná, nosso vice-diretor de defesa profissional da SBACV, que apresentará a aula Trombocitopenia trombótica autoimune induzida por vacinas para Covid-19. Eu agradeço a presença de todos os senhores, em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e a nossa Regional do Espírito Santo, já agradecendo antecipadamente ao nosso presidente nacional, doutor Bruno Naves, que será um dos nossos debatedores e nossa maior honraria da noite. E eu passo imediatamente, então, a palavra para o doutor. Antes, eu passo aqui as boas-vindas aos nossos anfitriões, doutor Arnaldo, doutor Antônio Augusto, doutor Wallace, membros da nossa diretoria, e já de imediato passo a palavra para o doutor Juliano Sandri para dar início aos nossos trabalhos. Doutor Juliano. Boa noite a todos, pessoal. Queria agradecer, primeiro, o convite da Bayer, né, e agradecer também o convite da nossa regional da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Espírito Santo. Sempre uma honra estar participando. Geralmente eu estou aqui monitorando o chat, mas hoje vai ser melhor porque está todo mundo junto aqui no Zoom. Tá? Eu vou compartilhar minha tela. Eu vou estar falando sobre... E, na verdade, é o subgrupo de pacientes com DAP, né, do COMPASS. É um estudo que a gente já está cansado de ouvir, mas sempre bom estar relembrando. Não tem nenhuma pretensão aqui de dar uma aula magna em detrimento de outros colegas que apresentam tão bem esse tema. Peço para lembrar que o COMPASS foi um estudo publicado em 2017, que envolvia o uso de terapia antiplaquetária em conjunto com rivaroxabana para o tratamento de pacientes com doença arterial coronariana ou obstrutiva periférica, visando minimizar o índice de complicações em diversos setores. Foi um estudo grande, quase 30 mil pacientes. Nós já sabemos bem como que foram incluídos esses pacientes, como é que se manifestou a doença arterial periférica, que foi incluída a doença arterial carotídea também. E, dentro da nossa área, nós já temos amplo conhecimento de como a doença arterial obstrutiva periférica do membro inferior se apresenta. Então, vamos pular essa parte. Mas é uma doença extremamente prevalente, cerca de 236 milhões de pacientes globalmente. Provavelmente esse número está subestimado porque a maioria desses pacientes são assintomáticos e os estudos não conseguem recortar isso, provavelmente com viés de captação de pacientes. E acabam captando os pacientes mais sintomáticos do que os assintomáticos. No Brasil, nós temos a estimativa da prevalência dessa doença em torno de 10% dos pacientes. E quais foram os pacientes do subgrupo do COMPASS que foram avaliados no COMPASS para o DAOP? Foram 7.470 pacientes que foram incluídos. Eles tinham ou claudicação intermitente ou evidência de DAP assintomática, com ITB menor que 0,9 em pacientes que tinham doença coronariana, pacientes com amputações prévias de membros inferiores portadores de doença arterial, ou que foram submetidos a qualquer tipo de revascularização prévia, ou pacientes também com doença cerebrovascular, com estenose carotídea maior que 50%, ou que foram submetidos a qualquer tipo de revascularização, inclusive endarterectomia e angioplastia. Os principais critérios de exclusão foram o alto risco de sangramento, mas também outras comorbidades, com AVC hemorrágico lacunar recente, insuficiência cardíaca grave, doença renal com clearance menor que 15, ou a necessidade de uma antiagregação, de dupla antiagregação plaquetária específica, ou o uso de qualquer anticoagulante oral. Como estamos acostumados a ver agora os trabalhos grandes apresentados de desfechos de eficácia e segurança, quando vamos comparar tratamentos novos, desfecho de eficácia do COMPASS para o subgrupo de DAP foi basicamente os desfechos cardiovasculares maiores, os adversos maiores cardiovasculares, que são os MACEs, que basicamente são morte cardiovascular, qualquer acidente vascular encefálico ou IAM não fatais, e os desfechos relacionados ao membro inferior, os desfechos adversos relacionados aos membros inferiores, que são chamados de MALES ou MACEs,
meios, desculpa, que é o meio de Adverse Limb Events, que são compostos por eventos de isquemia aguda ou de isquemia crônica do membro com progressão para uma necessidade de revascularização ou por qualquer tipo de amputação. Então, aqui só mais ou menos os critérios de exclusão, né, que envolveram, eu já citei. Deixa eu ver se eu consigo passar. Estão conseguindo ver passar agora? Passou? Certo, certo. Ok. Certo. Aqui está passando, beleza. Ótimo. Então, os desfechos de eficácia primária, que mediam basicamente, que mediram os índices de eventos adversos cardiovasculares e os eventos adversos relacionados aos membros inferiores, são os desfechos de eficácia. E os desfechos primários de segurança, basicamente, são os critérios do ISTH modificados para sangramento, que incluem sangramento fatal, sangramento de órgão crítico, sangramentos em sítio cirúrgico com necessidade de reoperação, ou sangramentos que requerem qualquer tipo de atendimento ou procura hospitalar, né? Aqui, para lembrar que o COMPASS, na verdade, avaliou 3 subgrupos, né, e não 2 originalmente. Foi o grupo da rivaroxabana, 2,5 miligramas 2 vezes ao dia com aspirina, o grupo da rivaroxabana, 5 miligramas isoladamente 2 vezes ao dia, e o grupo da aspirina isoladamente. Esse paciente foi comparado nesses 3 grupos, e essa tabela, embora seja bem cheia, apenas para mostrar que houve distribuição homogênea das diversas comorbidades e de drogas em uso, tá? Em relação ao tipo de acometimento da apresentação clínica dos pacientes, a maioria tinha doença arterial obstrutiva periférica sintomática dos membros inferiores, 55%, enquanto os demais apresentavam ou doença carotídea ou doença coronariana com DAPI assintomática. A maioria desses pacientes também tinha um ITB normal ou pouco reduzido, né? A grande maioria deles, poucos tinham um ITB abaixo de 0,7. Né? E quando nós vamos avaliar os resultados, agora falando dos desfechos primários de eficácia, basicamente o que se observou foi que para os desfechos adversos cardiovasculares houve uma redução de 28% de risco relativo de morte, AVC ou IAM, tá? Sendo que quando a avaliação isolada dos subgrupos, apenas AVC foi significativo. E quando se avaliou também os grupos de os efeitos adversos relacionados aos membros inferiores, houve uma redução de 46% do risco relativo para eventos, né? Sendo que para amputação maior houve uma redução de 70% do risco relativo. Quando a gente observa aqui para os efeitos adversos em membros inferiores, nós observamos que o número absoluto é pequeno, porque o índice de ocorrência dos eventos é um índice baixo, mas em relação ao risco relativo, uma redução de 70%. E quando você faz a combinação de eventos cardiovasculares relacionados aos membros inferiores, houve uma redução de 31%. Aqui para mostrar em gráficos, a redução do risco relativo de 28% para MACEs e de 46% para qualquer evento em relação aos membros inferiores, os Major Adverse Limb Events, e uma redução de 31% do índice composto entre MACE e males em 2 anos, né? Com o número necessário para tratar de 38 pacientes, que você tratar e evitar um destes eventos em 2 anos. Obviamente, é um número que impacta quando o custo do tratamento é caro, mas à medida que o custo do tratamento cai, e essa é a tendência, eu acho que esse número se torna mais interessante. E aqui, para mostrar os membros inferiores, os Major Adverse Limb Events, que a progressão para a isquemia aguda foi evitada com redução do risco relativo em 44% e uma redução da evolução para a isquemia crítica do membro em 33% dos casos e, como já dito anteriormente, 70% da redução do risco relativo de amputações maiores. Aqui é a mesma coisa em relação a subgrupos. E agora, o que interessa também, em termos de sangramento, em termos de sangramento maior, né, houve um aumento realmente do risco de sangramento para o grupo da rivaroxabana em uso concomitante com aspirina em relação à aspirina isoladamente, algo que já era esperado, mas mais importante é que, embora esse sangramento tenha sido significativo, foram apenas sangramentos maiores, e importante que os não fatais, aqueles sangramentos intracranianos ou de órgão crítico, não foram significativos do ponto de vista estatístico, sendo que a maioria dos sangramentos foram sangramentos que causavam transtornos menores para os pacientes, como sangramentos gastrointestinal ou sangramentos que levavam o paciente a procurar o serviço de emergência, né? E em relação também ao benefício líquido, que é quando você faz a avaliação tanto dos malefícios quanto dos benefícios do tratamento, né? Como teve uma piora do sangramento, mas uma melhora do risco em relação aos eventos cardiovasculares e eventos adversos relacionados ao membro, o benefício líquido do tratamento com rivaroxabana em dose reduzida e aspirina, nós tivemos um risco relativo reduzido na ordem de 25% dos pacientes, que foi muito interessante, né?
E o que temos de relativamente mais recente, nos anos para cá, foi que algumas sociedades médicas passaram a adotar, né, a indicação do tratamento dentro das suas recomendações e diretrizes, como, por exemplo, a Sociedade Europeia de Medicina Vascular, em 2009, acrescentou o uso da rivaroxabana com aspirina para os pacientes que têm doença arterial obstrutiva periférica sintomática e baixo risco de sangramento, e isso foi repetido também por outras especialidades, como a Sociedade Europeia de Cardiologia, e também, mais recentemente, no nosso Global Vascular Guidelines, que é aquilo que a gente tem discutido com bastante frequência, também adotou essa recomendação, embora seja de grau fraco e nível de evidência moderado, por termos somente um estudo. E, para concluir, né, a dosagem vascular de rivaroxabana, 2,5 miligramas, 2 vezes ao dia com aspirina, reduziu o desfecho composto de AVC, infarto agudo do miocárdio e morte cardiovascular em 28%, com redução do risco relativo para os eventos do membro de 46% e 70% da redução do risco relativo para amputações maiores. E, apesar de um aumento esperado nos eventos de sangramento maior que foi confirmado, nenhum aumento significativo foi observado em sangramentos fatais ou de órgãos críticos. E essa inibição da via vascular com rivaroxabana e aspirina representa um grande avanço na gestão da doença arterial obstrutiva periférica e, por enquanto, é a única opção terapêutica que ainda está recomendada em diretrizes para reduzir significativamente o índice de complicações nesses pacientes portadores de doença arterial obstrutiva periférica. Desculpa aí pelos transtornos iniciais em relação à apresentação, não sabia que eu não estava passando. E nós não vamos falar do Voyager nessa apresentação, vai ficar para uma próxima aula, e coloco aqui para discussão com todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Juliano. Doutor Marcelo Quintão, nosso associado da SBSVS, para iniciar a moderação, por favor. Pessoal, boa noite mais uma vez. E outra vez, desculpa aí pelas intercorrências aí com o sistema, né? Pelo jeito foi com o YouTube, mas vamos dar seguimento. Queria agradecer e parabenizar aí o Juliano pela aula, realmente excelente. Ele sempre fala muito bem sobre esses assuntos. E queria convidar os debatedores a participar. E o primeiro é o Dr. Roberto Sacilotto, meu chefe, professor da residência em São Paulo, Dr. Antônio Augusto Menezes, e Dr. Bruno Naves, que é o nosso presidente atual da sociedade, né? Eu vou começar pelo Dr. Roberto Sacilotto. E, doutor, eu queria te perguntar o que você achou sobre o desenho do trabalho. Você que é chefe de um serviço que atua muito nesses pacientes, eu sei que eu estive aí, e recebe muito o perfil desses pacientes e com certeza vão se encaixar bem aí no tratamento de vocês. Vocês pensam em já utilizar? E me preocupa um pouco, né, a parte financeira, já que a rivaroxabana ainda tem um custo alto. Como que você enxerga isso aí também? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer esse honroso convite de estar com vocês. Um grande prazer, com vários amigos aqui em Vitória, no Espírito Santo. Foi um grande prazer. Parabenizar o Juliano pela apresentação. Sem dúvida, né, os dados do Compass, além de ser um trabalho, um trial de um grande número de pacientes, traz informações importantes em relação tanto à prevenção de doenças, o MACE, né, que são as doenças cardiovasculares, quanto também uma redução significativa dos eventos em membros inferiores, que seria o meio. Realmente são dados importantes, né, mas, como você falou, ainda nós não estamos ainda... só chamando assim um dado importante do Compass foi que um grande número de pacientes arrolados nesse estudo foram pacientes com claudicação intermitente. E o número de isquemias críticas foram menores. E o que nós observamos no nosso serviço, nós temos muito mais isquemia crítica do que claudicação intermitente. Então, realmente é uma medicação que tem uma grande validade em relação ao tratamento desses pacientes mais com claudicação intermitente do que propriamente com isquemia crítica. Mas os trabalhos mais posteriores, como o Voyager, que o Juliano pode até dar umas pequenas pinceladas em relação ao Voyager, que estudou os pacientes no pós-operatório com um estudo com essa dosagem da rivaroxabana, também é um estudo muito interessante, voltado basicamente para o pós-operatório de revascularizações infringuinais, e também um estudo que mostrou uma diminuição da taxa de amputação, diminuição de infarto, diminuição de AVC.
enfim, realmente é um esquema de tratamento que, sem dúvida nenhuma, vai ganhar um nível de tratamento superior aos outros que atualmente a gente utiliza. E com a queda do preço desse medicamento, eu acho que nós vamos conseguir usar numa grande proporção de pacientes. Excelente, doutor. Obrigado pela participação aí. Doutor Antônio, o doutor Saciloto já conseguiu citar aí algumas críticas, né, ao Compass, e o senhor consegue, com a sua análise também, o senhor também sempre é crítico aos estudos, consegue enxergar alguns outros defeitos, entre aspas, né, que pode melhorar e tal? O Saciloto fez uma abordagem acerca do foco principal que me gera insatisfação quanto à aplicabilidade prática na nossa vida desse esquema novo de tratamento. Nós sabemos que, na realidade, não há ainda como você estender isso, e já temos colegas estendendo isso para os pacientes de isquemia crítica, muito em critério off-label, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que, como o Saciloto bem evidenciou, a grande carência que nós temos ainda é saber como o paciente de isquemia crítica, ou mesmo que um paciente que não fosse apenas porque um paciente que tem um índice de tornozelo-braço em torno de 0,7, esse paciente, puxa vida, é quase assintomático, né? Deve ter uma claudicação muito leve. Então, queria pelo menos tivesse o problema que também tivesse estudo de grupos de pacientes arteriais com índices de isquemia mais críticos, mais graves, e verificar assim como ele responderia. O problema é que esse foi um braço extraído de um grupo de pacientes em que nem sempre a situação arterial periférica dele é o principal motivo dele sair à procura da assistência. Se constata a existência da doença arterial em função da doença arterial coronária. Vendo? Então, na realidade, se esse estudo pudesse estender-se a subgrupos agora com doenças arteriais mais graves, eu acho que aí sim nós poderíamos dimensionar a real importância disso. Nós tivemos, sim, respostas muito favoráveis, mas num paciente que eu me pergunto, será que ele não teria uma resposta favorável apenas com uma melhoria da hidratação dele, com atividade física programada? Está entendendo? E aí vem a história que foi muito bem colocada. Eu fiz uso de rivaroxabana recentemente e não é um produto barato mesmo para mim. Entendeu? Então, eu acredito que é possível que se estenda, talvez Juliano, que está envolvido mais dentro dessa linha de estudo, sabe dizer se não já estão discutindo realmente fazer uma extensão desse estudo para pacientes com níveis diferentes de isquemia. É isso aí. Excelente. Doutor Juliano, você quer já comentar isso aí? Não, então, em relação a esses comentários, que eu acho que é a parte que realmente importa para a gente, porque o Voyager já abordou um pouco disso, né, embora eles tenham um grande número de claudicantes ainda, eles já tinham pacientes já inclusive o Voyager, vamos falar na reunião da semana que vem, mas vai ser, realmente tinham mais, um índice de tornozelo do braço era menor, né, no Voyager, na maioria dos pacientes, pois eles foram revascularizados. Embora no Brasil nós tenhamos a prática de praticamente só revascularizar os pacientes com isquemia crítica, né, do membro, a gente sabe que essa não é a realidade fora. Então, acaba que esses estudos, mesmo os grandes, acabam tendo que abarcar dentro deles, né, essas realidades que incluem a claudicação intermitente. Mas já houve uma redução de 15% de eventos adversos nesse subgrupo de pacientes que foram revascularizados no Voyager, né, em relação ao tratamento convencional com o uso da rivaroxabana nessa dose.
né? O que o Voyager não nos traz, né, são aqueles dados que nós somos mais exigentes nesse contexto, que seriam dados relativos ao pervierdade primária, enfim, coisas desse tipo. Mas avaliando a taxa de complicação global e um grande número de pacientes que o Voyager envolveu, e com uma redução do risco relativo, a gente sabe que com um estudo muito grande você acaba abarcando centros de excelência, centros não tanto de excelência. Então, a redução com o uso de uma terapia homogênea, a gente pode pelo menos saber que algum efeito com certeza ela tem. Mas realmente, o COMPASS não foi um estudo que visou isso, não foi desenhado para isso, só que pela grande e íntima relação entre os pacientes com doença coronariana e doença arterial periférica, acabou que era obrigatório meio que incluir esses pacientes numa análise de subgrupo específica, né? Mas realmente a crítica é pertinente e acho que agora, com o passar do tempo, não só a rivaroxabana, provavelmente outras drogas vão começar a desenvolver linhas de pesquisa nessa área, né, visando esse tipo de paciente específico. Certo, obrigado aí. O Dr. Bruno Naves, por favor, suas considerações. Obrigado, Marcelo, obrigado toda a Regional do Espírito Santo. Eu gosto muito de participar aí de todos os eventos, que são muito bons. Eu acho que chegou para agregar, sabe? Na verdade, eu não tenho uma experiência muito boa com cilostazol. Eu acho que essa combinação do xarelto nessa dose baixa com aspirina vai preencher essa lacuna daquele paciente que está melhorando a caminhada, está melhorando a claudicação, mas que falta ainda alguma coisa, ele ainda sente um incômodo. Então, assim, eu penso muito nesse paciente, no tratamento clínico, para esse paciente que ainda não está em isquemia crítica, mas que quer melhorar a formação de circulação colateral, melhorar a irrigação da sua perna, e que, eventualmente, o resultado com cilostazol não foi muito bom, pelo menos na minha... lá grandes coisas, cilostazol, né? Eu até ainda sou meio nostálgico e gosto bem de uma pentoxifilina, às vezes, em casos selecionados. Mas, enfim, eu acho que é um medicamento que veio para agregar, não tem dúvida nenhuma. Em relação ao preço, a Bayer já está sabendo do genérico, então, ela, boba de nada não é, vai diminuir o preço, vai fazer promoções, então vai ser uma medicação que certamente vai estar mais fácil de ser utilizada por nós e principalmente, né, pelo paciente. Então, eu acho que é um futuro interessante. Eu acho que, como eu disse, veio para agregar. Obrigado. Marcelo, me permita uma outra observação. Claro, na realidade, entre os pacientes que são claudicantes, existe aquele paciente de múltipla estenose que pode, às vezes, até ter um quadro de isquemia mensurável, bem mais grave do que o paciente, às vezes, com uma oclusão completa, segmentar e curta. Mas eu aprendi há muito tempo um conceito chamado grande soproso. Aquele paciente, você, como era a semiologia nossa há 40 anos, você escutava esse paciente em vários locais, estimulava um pouco de atividade física para gerar uma taxinesia, no sentido de que aumentasse a soprologia do paciente, e a gente via que o paciente soprava para tudo quanto é canto e tinha pulso lá no peito do pé. Isso em contraste com outros pacientes que, com pouca doença parietal, faziam uma trombose em cima, um evento da placa e pronto, ocluíam o segmento da artéria. Talvez a gente, com esse esquema de tratamento, a gente possa transformar aquele paciente de um potencial de evento sobre a placa um pouco maior num paciente grande soproso, entendendo? Que não venha descompensar um quadro anatômico radiológico de múltipla estenose para, às vezes, uma obstrução extensa. Entendeu? E talvez aí esteja um aspecto bastante favorável da utilização dessa proposta terapêutica. Juliano, o que você pensa nisso?
Comigo, Antônio? Não, Juliano. Ah. Juliano é o dono Acabei dessa de ouvir a bola. última parte do seu comentário aqui, depois o senhor falou dos pacientes que têm uma bomba não tão adequada, seria isso? Não. Na dura, os outros debatedores também podem emitir opinião. Na dura, eu joguei a bola para cima de você, porque você está sendo mais o porta-voz. Então, na realidade, a história, resumidamente, você tem um paciente, reconhecidamente, na população de dente arterial, que tem placa para tudo quanto é lado e não entope, e não tem o evento final de oclusão. E aí eu estou considerando que, mesmo para aqueles pacientes que tivessem uma propensão a ter o evento intra ou sobre a placa e terminar por ocluir a artéria, se esse tipo de paciente, não protegido pela natureza de ter umas plaquetas astênicas, ele não seria o tipo de paciente que se beneficiaria muito de um esquema de associação de antiagregantes com essa dose de anticoagulante. Vou dizer que beneficia muito, né? Mas eu acho que um pouco do que o resultado do estudo mostra, da redução dos índices de eventos adversos relacionados ao membro, talvez seja uma tradução disso que o senhor falou, né? De pacientes que têm essas placas aí e não terminem de ter um evento trombótico total, ou que, não, pelo menos na periferia, depois de fazer uma oclusão femoropoplítea, não continue a piora da doença clínica em artérias infrapoplíteas. Mas não tem como a gente saber, de fato, sem ter um estudo que seria bem grande, né, com detalhes anatômicos, para poder responder essa pergunta. Mas talvez seja essa o efeito que a gente observa do tratamento no final das contas. Posso complementar algum assunto? Deve. Por favor. Então, eu acho que nesses casos que você comentou, eu tive nessa semana mesmo uma paciente desse tipo, uma paciente que começou uma claudicação intermitente tem uns 3 meses, foi solicitado um ultrassom Doppler para ela, que evidenciou estenose ao nível da artéria femoral superficial. Eu acho que nesse tipo de paciente, talvez, que não ocluiu ainda a femoral superficial e que tem níveis de oclusão, claudicante, eu acho que é uma boa indicação para esse tipo de paciente. Fumante, né? Paciente mulher que, logicamente, você não vai fazer uma angioplastia numa paciente que está claudicando para 100 metros, né? Você vai tentar um tratamento clínico. Eu acho que nesses pacientes, acho que vai bem esse esquema de anticoagulação mais aspirina. Eu acho que ela pode se beneficiar bem, inclusive uma proteção cardiovascular também para esse tipo de paciente. Eu acho que é um exemplo só que eu quis dar. Um outro aspecto interessante da rivaroxabana, o anticoagulante mais aspirina, que nós estamos, inclusive, num trial lá no servidor do Estado, é em relação às angioplastias, pós-angioplastia, principalmente nas angioplastias do segmento abaixo do joelho. A gente sabe, num trabalho publicado em 2018 do Narula, que ele fez um estudo anatomopatológico das obstruções infrapoplíteas, e evidenciou que nas obstruções infrapoplíteas há mais trombos do que realmente placas estenosantes. Então, são trombos que vêm da parte arterial proximal, estenose do segmento femoropoplíteo até no segmento ilíaco, e que vão embolizando para as artérias de perna e formam pequenos trombos naquela região. Então, pós-angioplastia, talvez, ou mesmo pacientes com oclusões de artérias de perna, a anticoagulação mais a antiagregação, acho que pode aumentar, inclusive, as taxas de perviedade ou de função das angioplastias infrapoplíteas, que é um setor que a gente ainda tem um resultado a longo prazo muito ruim, né? Ela restenosa com muita facilidade. Então, acho que um trial que nós estamos participando, multicêntrico, pode ser que tenha alguma resposta futura em relação a essa outra utilização dos anticoagulantes mais antiagregantes. Uma outra questão. Só perguntar, desculpa, então, Antônio, vocês têm usado também nesses pacientes o clopidogrel associado, ou vocês estão não Pode utilizando? usar clopidogrel, não. Paciente que já vem usando aspirina mais clopidogrel, você introduz baixa dosagem de anticoagulante também.
não estamos, o trabalho desse trial não é com a rivaroxabana, mas os DOACs, né, tem muita semelhança de drogas entre uma e outra, e você pode também utilizar nesse tipo de paciente. É um estudo que está começando ainda, né? Não temos nem números para dizer, mas é um estudo, esse estudo do Narula é muito interessante, acho que em termos de oclusão infrapulpítea é um trabalho bastante interessante. Muito bem. Professor Antônio Augusto, complementando. Estamos ultrapassando o tempo, né, Lírio? Isso, isso aí. Isso. Vamos só eu iniciar gostaria... a palestra. Pode finalizar, por favor. Rapidamente. Por favor. É um contraponto. Independentemente dos resultados ligados à doença cerebrovascular e eventos cerebrais dentro desse grupo do COMPASS terem sido bastante favoráveis, me faz lembrar muito, o Sassuloto certamente vai saber disso, umas observações que Berilo Langer fazia quando ele dizia que ele tinha um medo, ele estava passando a ter medo de antiagregar os pacientes com estenoses carotídeas, porque ele passou a observar que alguns pacientes tinham taxas de hemorragia intraplaca maiores a partir do momento que passaram a usar AS. Isso ele fez um comentário conosco aqui, possivelmente em 1987. E aí eu fico me perguntando, mesmo que temos resultados de não tanto comprometimento na área cerebral, será que artérias como a carótida, como a ilíaca, que são artérias muito propensas a delaminar, será que esses pacientes não seriam objeto de segmento, não de avaliação mais próxima? Obrigado, Jorge. Muito bem, obrigado, professor. Nós vamos passar de imediato, então, para a próxima palestra. Ela será proferida pelo Dr. Fabiano Ezinger, que eu reputo como um dos mais brilhantes cirurgiões vasculares dessa nova safra que vem se apresentando nesses últimos anos. Ele, o Walter, o Amato, o Caron, que fizeram aí o nosso fórum vascular, hoje virou uma droga, entre aspas, né? Não conseguimos ficar sem pelo menos para dar uma passada em algum desses fóruns, casos, e discutir e aprender cada vez mais. Já é corrente na cirurgia vascular, viu, Fabiano? A gente ouviu falar assim, estou aprendendo muito mais nos fóruns vasculares do que propriamente nos livros do dia a dia. Então, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande contar com a sua presença aqui, com a sua expertise nesse tema. E o tema que você irá apresentar, então, versa sobre trombocitopenia trombótica autoimune induzida por vacinas para COVID. Não menos não menos importante, eu tive também numa situação de urgência pela doutora Ana, também estar acamada e passando por um probleminha de saúde. Eu convidei, então, alguém no mesmo padrão, e aí eu chamei o doutor Fabrício Santiago, presidente da Sociedade de Goiás, para complementar e completar o time de debatedores aí junto com o Marcelo Quintão. Então, doutor Fabiano, por favor, a palavra é sua, por gentileza. Bom, primeiramente gostaria de agradecer as palavras que o Dr. Eliude proferiu. Realmente a gente fica muito feliz em poder ajudar a cirurgia vascular. Gostaria de agradecer o convite da Sociedade de Cirurgia Vascular Regional do Espírito Santo, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu tentei deixar um pouco prática a aula. Acho que falar desse assunto da parte científica é um pouco temerário, porque a cada dia tem um artigo novo falando que o que está acontecendo é um pouco diferente do que a gente sabia de ontem. Então, vou tentar tornar um pouquinho mais assim prática aí, né, o que a gente vai conversar. A trombocitopenia induzida por heparina é algo que realmente a gente vê cada vez menos devido ao menor uso de heparina. Deixei aqui para a gente lembrar, né, principalmente o tipo 2, que é muito parecida com essa induzida por algumas vacinas, pois a incidência é rara, a gravidade é alta, geralmente acontece após 5 a 15 dias da heparinização, as plaquetas são realmente muito diminuídas, é uma reação, não tanto de agregação plaquetária, mas é uma reação de produção de anticorpos, de hipersensibilidade, então, portanto, do tipo 2, contra as plaquetas, né? E fazendo essas tromboses que costumam acontecer aí.
Tá? O diagnóstico realmente é difícil e sempre laboratorial. Esse aqui é o nosso algoz, né? O coronavírus. Esse é o que todo mundo achou que ia durar um mês, 2 meses, estamos aí e estamos com ele, né? Ele tem feito essa tempestade, né, inflamatória, fazendo uma endoteliite e ocasionando trombose dos mais diversos sítios, né? E para evitar isso, estão feito vacinas em tempo recorde. Aqui alguns estudos de alguns tipos de vacinas. As vacinas são feitas de partes do gene do vírus, o vírus atenuado, ou então é um adenovírus diferente. E então existem várias maneiras de você fazer essas vacinas, né? E o que tem acontecido aqui é que esse vírus também ele muta, né? É do próprio vírus fazer essa mutação, e hoje nós temos diversas mutações aí, realmente a cada verão, inverno, ele muda, né? Conforme essas cores, parece cor de inverno, cor de verão. E o que tem nos preocupado um pouco mais com relação às vacinas aparecem que, por enquanto, elas respondem bem a essas cepas dessas mutações, porém, essa variante da África do Sul ela tem se tornado um pouquinho mais perigosa, porque, a princípio, ainda é cedo para falar alguma coisa, mas as vacinas não têm tido uma boa resposta com relação a essa cepa. Aqui alguns exemplos das vacinas que nós temos, né? Lembrar que a AstraZeneca é feita de um adenovírus atenuado, modificado, juntamente com a da Janssen, que é Johnson & Johnson, é muito parecido os dois sistemas de vacina. Daí tem as de RNA mensageiro, tem a nossa Coronavac, que é de vírus inativado. Eu tomei a Coronavac, não sei os senhores o que vocês tomaram. Estou preocupado que como eu tomei Coronavac, não vou poder viajar, pelo jeito, para fora do Brasil, em alguns locais. Espero que isso acabe, isso mude. Então, essa cepa da África do Sul realmente é a que tem nos preocupado, porque essas vacinas ainda não se mostraram ainda efetivas com relação a esse tratamento. Aqui, de ordem básica, aqui, né, todos os medicamentos têm reações adversas, então a vacina também tem uma resposta imunológica, então pode causar um desconforto. Quando tomei vacina da gripe, eu passei muito mal, então é de se esperar que a vacina para o coronavírus também aconteça algo semelhante, né? É uma reação imunológica, e quando você fica meio mal, quer dizer que o seu sistema imunológico está se preparando para dar a proteção, então não é de todo ruim você passar mal, mas é uma defesa imunológica. E tem muita gente que pergunta, né? Vou dosar, eu tomei a vacina, quero ver se está fazendo efeito, né? Acho que essa é uma pergunta meio corriqueira em nossos consultórios, amigos, familiares, mas não tem ainda como a gente fazer essa devida... tentar colocar para o paciente que ele pode tomar a vacina e fazer um teste para ver se a vacina pegou, né? Isso, infelizmente, não acontece por várias razões, né? Muitas vacinas são feitas por parte do vírus, e o que os agentes de reagente é para ver se você está com imunidade sobre um vírus total, não é sobre uma parte, então ele pode estar negativo e realmente não aparecer. Então, não se recomenda dosagem de anticorpos neutralizantes para ver se realmente se a vacina pegou, né, estimulou a sua imunidade, então isso não é recomendado você fazer. E o que aconteceu, né? No mês de abril teve uma publicação em sequência, principalmente do New England, né? Particularmente eu gosto muito do New England, acredito que vocês também, pelo conselho editorial, é extremamente difícil publicar no New England. Então, o que aconteceu? Só vou pegar uma paciente como exemplo, né? Uma mulher de 48 anos, começou com uma dor abdominal, 14 dias após a vacina da Johnson & Johnson, e aí na qual eles verificaram que ela tinha umas plaquetas diminuídas, estava em 13.000 essas plaquetas, um aumento do dímero D, um fibrinogênio, ela tinha um passado de nada, né, não tomava anticoncepcional, não tinha nenhuma história familiar de trombose, não tinha nada. E na investigação ela tinha uma trombose de veia porta e uma trombose de seio venoso cavernoso, de seio venoso transverso cerebral. E dessa maneira eles começaram a fazer heparina para ela, heparina EV. O que aconteceu? Eles verificaram que houve uma piora do quadro. A trombose se tornou progressiva, piorando o sistema nervoso central com um AVC hemorrágico. Então, essa paciente com uma trombose que recebeu heparina EV acabou piorando o quadro dela. E daí, na bateria de exames que eles fizeram, eles verificaram a presença desse anticorpo contra
o fator plaquetário 4, que é um complexo poliânico o qual você consegue detectar ele através do método ELISA, né? E o tratamento que foi feito com H-Troban, podia ter sido com DOAC, né? Isso era imunoglobulina para tentar melhorar essa situação. E após 5 dias, as plaquetas vieram a aumentar o seu número e acabou essa paciente melhorando. Então, de qualquer maneira, foi uma trombose onde fizeram heparina e piorou tudo, né? Então, o que acredita que tenha acontecido? Ainda é tudo no campo aqui, meio da especulação, pessoal. A vacina colocou, né, fez uma reação inflamatória, onde teve um estímulo sobre o fator plaquetário 4, dessa maneira, com um aumento da adesão plaquetária, por um estímulo então imunológico, houve essa adesão plaquetária, evoluindo com plaquetopenia, lesão endotelial, exposição, daí tudo aquilo que a gente já conhece, que faz ativação da cascata de coagulação. O grande diferencial do tipo 2 da heparina induzida, da trombocitopenia induzida pela heparina, é que ocorre muito as tromboses que ocorreram, né, foram tromboses de sítio não usual, e com mortalidades de até 30%, né, algo que realmente chama muito atenção nesses pacientes, é a alta mortalidade, justamente por pegar sítios neurológicos, arteriofitálmica, sabe? Então, é uma situação que realmente preocupa, né? Bom, as vacinas que mais apareceram isso e chamaram a atenção foi a da Janssen e da AstraZeneca, na qual o que eles usavam como a plataforma era um adenovírus atenuado. Então, eles acreditam que talvez essa situação seja uma das causas do porquê que nesse tipo de vacina aconteceu um pouco mais frequente. E qual é o perfil de paciente que a gente tem que ter um certo cuidado, né? O maior que a gente tem em mulheres jovens, abaixo de 60 anos, né, média de 40 anos, onde ela vai apresentar uma dor, seja dor abdominal, uma cefaleia atípica, uma dor nos membros inferiores, associada a uma plaquetopenia, né, e essa trombose em sítio não usual. Geralmente após até 14 dias da vacinação. Lógico, é um evento raro, né, de 4 a cada 1 milhão de pessoas, se for pensar na AstraZeneca, que é o que se tinha até o mês de abril, e da Johnson & Johnson de 6 a cada 7 milhões. Então, se você comparar com a mortalidade do vírus atual, realmente não dá para você saber qual é o paciente que vai ter, a não ser se o paciente tiver alguma história pregressa de já uma plaquetopenia induzida por heparina prévia, né? Dessa maneira, é um paciente que nós ainda não sabemos se esse paciente não deve receber uma dessas 2 vacinas, né, transicionar para outra, mas realmente, muito provavelmente, não faria uma dessas 2 vacinas. Talvez seja essa uma das poucas situações que a gente consegue indicar, talvez, que o paciente não tome uma vacina em detrimento de outra vacina. De outra maneira, não tem. Paciente com trombose, não tem contraindicação, paciente com uma trombose prévia, tomar essas 2 vacinas. É outra pergunta corriqueira em nossos consultórios, porque o mecanismo de trombose da vacina é imunológico, não é o que habitualmente nós estamos vendo. Então, esse paciente que tem fatores de risco para trombose, até o momento não se encontra ainda uma situação desfavorável com essas 2 vacinas para que se tome alguma conduta de não esse paciente que teve uma trombose tomar uma dessas 2 vacinas. E o que está sendo difícil, né? É um pequeno número de eventos que está acontecendo de trombose e é uma distribuição muito desigual da vacina, né? Então, aumenta muito a dificuldade de você colocar um padrão nisso daí. Da mesma maneira, a titulação dos anticorpos para você fazer o diagnóstico. Então, tem uma série de situações que ainda é desfavorável decorrente dessa maneira com que a vacina está sendo gerida no mundo, né? Por exemplo, nesses artigos do New England, eles colocaram que o mais frequente são mulheres jovens. Porém, na maioria dos lugares, os países priorizaram a vacinação dos profissionais de saúde, onde a maioria da enfermagem é mulher. Então, será que não está tendo um viés de seleção sem querer? A gente não entende ainda. Então, é uma situação que chama atenção, temos que ter alguns cuidados, mas não temos a certeza necessária. Outra situação, será que realmente é uma trombocitopenia induzida mesmo pela heparina? Será que realmente é? Por enquanto parece ser, mas não temos essa certeza ainda.
estão buscando alguma luz para nos ajudar. Tiveram algumas sociedades que fizeram uns guidelines, eu gosto muito da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, tem um congresso a cada 2 anos, agora parece que vai ser anual, ele é um pessoal muito sério, na qual eles tentaram nos ajudar com relação a esse diagnóstico, né, que seria aquelas pacientes com até 28 dias que tomaram uma vacina apresentarem sintomas de uma cefaleia intensa, alteração visual, uma dor abdominal atípica, uma dor nas pernas, um inchaço, falta de ar, dor no peito, que tomaram essa vacina. Então, sintomas que chamem realmente a atenção, né? Se houver esses sintomas, você pode fazer daí alguns exames pensando em trombose nesse paciente. Uma vez que aconteceu essa trombose, se for justificada, você pode pedir daí alguns exames de sangue, onde se houver as plaquetas diminuídas abaixo de 150 mil, pensar nessa situação da ocorrência dessa trombocitopenia induzida pela vacina, na qual você deveria pedir um anticorpo do fator 4 plaquetário, para tentar verificar se você consegue ter a confirmação disso. Só que a titulação é difícil, muitas vezes, onde o método ELISA, se confirmado essa titulação positiva, daí sim, você inicia o tratamento, no qual você não vai fazer, justamente para esse paciente, uma trombose grave, geralmente é uma trombose atípica, nós vimos lá que a mortalidade chega até 30%, você vai fazer alguma outra coisa, mas não uma heparina. Então, você pode fazer um DOAC, só que se o paciente estiver internado, fazer via oral, às vezes, é complicado. Então, aqui no Brasil, nós temos o Funaparinux, não querendo fazer propaganda, mas é o que nós temos hoje, estou tentando ser o mais prático possível aqui, nessa exposição aqui, é o Funaparinux, né, que a dosagem está como colocado aqui, e é uma opção. E para alta, você pode transicionar, assim, para DOACs. Mas se ele não estiver melhorando, se as plaquetas estiverem caindo. Bom, de qualquer maneira, eu recomendo que você chame um hematologista sempre, se for paciente de vocês. Porque você daí acaba tendo que fazer um tratamento assim mais direcionado, que foge um pouquinho da nossa expertise, pelo menos da minha. Então, eu sei já até onde eu posso ir. Então, um hematologista, daí ele vai ter que fazer, você vai fazer uma plasmoferese, você vai entrar com imunoglobulina intravenosa. Bom, mas o que a gente não deve fazer é transfundir plaquetas. A plaqueta está baixando. Não transfunda plaquetas. Você pode aumentar essa reação imunológica e piorar bem. Então, não fazer mal ao paciente, né? Prima nossa ali. Não transfundir plaquetas, não fazer heparina para esse paciente. E também, antivitaminas K, também não. O sistema de saúde britânico colocou assim, bem interessante, tipo, para você orientar o paciente, caso ele venha a ter uma dor forte de cabeça após a vacina, né, que não é aliviada com analgésico, ou piora quando se deita, com visão turva, sensação de enjoo, ou então hematomas, sangramento pela pele, falta de ar, dor no peito, que ele ligasse numa central para justamente estar tentando monitorar essa situação. Algumas coisas práticas em relação à vacina. Caso haja atraso na segunda dose, vacinar o quanto antes. Se a segunda dose deverá ser feita 4 semanas após os primeiros sintomas de Covid. Então, o paciente fez a primeira dose e teve Covid. Ele deve esperar pelo menos 4 semanas para fazer a segunda dose. Se a pessoa vacinada tem risco de contrair Covid e poder transmitir às pessoas que são vacinadas, sim, porque a vacina não esteriliza esse paciente. Então, a mesma pessoa vacinada tem risco de contrair Covid? Tem também. E pode transmitir. Então, tem que ter esse cuidado. Após a vacina da gripe, esperar 14 dias, 2 semanas. Se você teve um paciente que tomou uma vacina, Fabiano, você ativou seu mudo. Seu áudio, Fabiano. deu certo? Eu nem toquei aqui. Voltou. Okay. Ok. Eu nem toquei nada aqui, mas tudo bem. Então, assim, se o paciente tomou uma vacina e teve um Covid nesse intervalo, o ideal é você mudar para uma outra vacina. Tem estudos na Inglaterra vendo já essa situação. Eu não tenho os resultados desse estudo, onde eles estão começando com uma vacina e fazendo a segunda dose com outra vacina, nas que são de 2 doses. E assim, pelo que foi postado em alguns sites, eles colocaram que
por enquanto está sendo bom, está sendo um bom resultado você misturar as vacinas. Vocês já se perguntaram que vacina que vocês tomaram para febre amarela ou para hepatite? Era uma vacina, na segunda dose era outra vacina? Isso é um ponto bom para a gente perceber isso também. Então, assim, teve ontem, não sei, alguém participou de uma reunião com um laboratório, e eles colocaram, não, pode fazer, eu não faria. A recomendação da AMB é não fazer a mesma vacina após esse quadro da primeira vacina com trombocitopenia, tá? E lembrar de não fazer também, vou fazer uma quimioprofilaxia, toma um anticoagulante para tomar a vacina, porque eu tenho um histórico de trombose. Não toma. Não toma, porque nós já conversamos sobre isso. É totalmente, o mecanismo de formação da trombose é diferente. Então, não faça a quimioprofilaxia, porque não vai adiantar. Essa é uma pergunta bem frequente. Aqui é um quadro bem interessante, não está validado esse score do 4T, na verdade esse 4T é para heparina, trombocitopenia induzida por heparina, na qual foi adaptado para a trombocitopenia induzida pela vacina. Tá? É um quadro que o Dr. Afonso nos cedeu do Descomplica Vascular, na qual ele pegou do update. É bem interessante, porque você consegue tentar pontuar, porém, falo novamente, isso aqui é só para, ainda está sendo visto a aplicabilidade dele. Então, ainda não é para que nós possamos usar. Mas eu achei interessante, porque eu, particularmente, eu gosto de poder graduar a probabilidade de acontecer alguma coisa, ainda mais quando essa coisa é rara, de talvez usar esse quadro num futuro. Espero que possa ser validado em breve. Bom, a princípio era isso. O que eu não sei se todos tiveram contato a esse artigo aqui. Como nós somos cirurgiões vasculares, né, é uma coisa interessante, esse paciente teve COVID. Quanto tempo depois eu posso operar esse paciente? Ou eu devo operar? Geralmente o paciente com uma infecção respiratória, você esperaria 4 semanas para você fazer a sua cirurgia eletiva. Vocês observem aqui que a taxa de mortalidade no paciente com COVID, ela diminui quanto mais tempo você vai postergando a tua cirurgia eletiva. Né? Então, nesse estudo de colaboração do Reino Unido, foi observado que você deve atrasar até por 7 semanas após o evento agudo de um COVID para o paciente ser operado. Seria o ideal, quando você vai correr menor riscos de complicações inerentes ao procedimento, a parte de via aérea, pulmonar. E se os sintomas ainda persistirem por esse tempo, posterga-se mais ainda. Bom, senhores, muito obrigado aí pela atenção. Não sei se eu acrescentei alguma coisa, muito do que eu falei já é de conhecimento natural, mas tem muito estudo, muita coisa surgindo. Né? Como eu falei ontem, eu participei de uma live lá que a quem entende do laboratório é a pessoa que mais entendia. Daí tinha saído um artigo um dia anterior que ela não tinha lido. Então, é uma coisa que realmente chama muita atenção, que o grau de dinamismo que isso pode acontecer com relação a esse assunto. Hoje já sabemos isso e amanhã, não sei se tudo que eu falei ainda vai ser o certo. Obrigado, pessoal. Fico à disposição. Parabéns aí, Fabiano. Pode falar, doutor Marcelo. Parabéns, doutor Fabiano, aí pela aula. Excelente, ficou bem didático. O assunto é bem atual e, como você mesmo falou no final, amanhã a gente não sabe se isso tudo continua sendo verdade, né? Mas vamos passar a bola aqui para os debatedores. Certo, Leode? Isso, doutor Fabrício. Certo. Hoje eu, como convidado... Só peço aos colegas, só um momentinho. Edgardo, você pode liberar os vídeos, mas, por gentileza, mantenha os áudios dos nossos convidados desligados, enquanto o nosso debatedor ele inicia aí a conversa. Fabrício, por favor. Passando a bola aí para o doutor Fabrício. Doutor, o que você achou da apresentação? O que o senhor acha do tema? Entendeu? É bem atual. E diz para mim a experiência que você já está tendo aí com esses casos de trombocitopenia, trombose induzida por vacina. Bom, boa noite, gente. Obrigado aí, Eliud, pelo convite, né? Você falou e sempre que eu posso eu sou parceiro. Você sabe que quando eu posso eu ajudo. E acabou que calhou que eu já estou aqui no meu cafofo aqui participando de maneira mais confortável para todo mundo. O tema não é recente, ele é mega recente. Se a gente parar para pensar que o primeiro caso publicado foi em março agora, né? Tem pouquíssimo tempo. Então é mais uma coisa nova para esse bichinho que está
embranquecendo os nossos cabelos e fazendo a gente perder, como vocês podem ver aí, tá piorando. Parabéns, Fabiano, pela sua aula, né? Foi muito boa, deu para resumir bem a questão do assunto. E eu queria te perguntar, Fabiano, assim, aí você me perguntou, Marcelo, a minha experiência com trombose induzida por vacina é zero. Eu não tive nenhum caso, graças a Deus ainda. Espero que, eu acho até interessante que eu não tenho visto, assim, os brasileiros se manifestarem com relação a possíveis casos de trombose associada a trombocitopenia pós-vacina. Lá fora a gente tem os casos bem documentados, as agências publicaram isso daí já saíram os artigos no New England, como o Fabiano mesmo falou. Eu, particularmente, nunca vi. O que eu tenho visto são só os relatos e a teoria baseada em cima disso. Mas, Fabiano, eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu não sei também se você já teve contato com algum paciente nessa circunstância. E a minha pergunta eu tenho visto um pouquinho, com relação ao comportamento nessa pandemia, muito complexo divino, né? Tem colegas realmente que conseguem abraçar a causa e tratar absolutamente tudo que existe de Covid, e eu, particularmente, meu HD é bastante limitado e eu não consigo acompanhar, mas eu queria perguntar para você até onde você acha que vai a atuação do cirurgião vascular. Pelo nomograma do STH, nós teríamos 4 fases, né? Você já citou, a primeira fase que seria a suspeita sintomática, e a partir do momento que você tem, você passa para a investigação de exame, e depois você investiga se teve plaquetopenia induzida pela vacina, com os exames de teste laboratorial adequado, e enfim, até chegar à fase 4, que era o tratamento. Você acha que cabe para nós, cirurgiões vasculares, atuarmos sozinhos ou caminhar por todas as etapas, uma vez que existe a utilização eventual até de reposição de fibrinogênio, imunoglobulina intravenosa, né, você comentou, até onde a gente pode ir com relação a essa investigação, a nós como cirurgiões vasculares, por conta própria? Obrigado, Fabrício. Você é sempre muito objetivo. Com relação à notificação brasileira, realmente é muito difícil a gente ter uma notificação brasileira usando um sistema chamado DataSUS, que seria o nosso grande database. É muito difícil a gente ter o DataSUS como sendo algo, né, colocar o CID adequado ali. A gente gosta de fazer pesquisa, eu sei que você também gosta, Fabrício. É difícil a gente usar o sistema do DataSUS, pelo menos para fazer pesquisa e ter uma visão séria do que está acontecendo. Então, essa visão séria eu acho muito difícil aqui no Brasil, apesar de ser um país imenso, com o número de casos que com certeza já devem ter surgido, mas não notificados por vários, quem sabe até diagnósticos não realizados. Então, e eu uso esse argumento para te dar a resposta. A gente tem que, a atuação do vascular é até fazer o diagnóstico. Acho que essa é a parte mais importante. Eu tentei focar muito no que a gente conversou aqui, sobre como fazer o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico, você tem que chamar alguém. E eu acho que alguém é hematologia, porque você vai tratar uma trombose com plaquetopenia e vai dar anticoagulante para ele. Então, acho que isso é uma situação muito, muito complicada, muito complexa para nós cirurgiões vasculares tratarem. Então, a minha resposta para você, a nossa atuação é não deixar passar o diagnóstico, porque quanto mais precoce você conseguir atuar, fazendo plasmaférese, se for o caso, quanto mais precoce, isso eles colocam nos artigos, que quanto mais precoce você entrar com o tratamento, suspender, não fazer heparina, né? não transfundir plaquetas, então acho que a nossa conduta é essa, tentar fazer o diagnóstico dessa situação e não piorar a situação do paciente. Acho que seria mais, esse é o nosso campo de atuação, Fabrício. Não sei o que você pensa. Não, eu concordo plenamente. Na verdade, essa opinião eu já tinha, eu queria só saber se você dividia essa circunstância. Só lembrar 2 pontos, a ISTH também, a gente não deveria usar as heparinas, eles também não recomendam que a gente utilize os antagonistas da vitamina K, né? É a recomendação que eles fazem, é por conta da gente ter que usar as heparinas antes de fazer a antagonista da vitamina K. E a única coisa que eu fiquei assim, você pendeu um pouco mais para o fundo da Parinux, está todo mundo em cima do muro, é óbvio, por razões óbvias, que ninguém sabe de nada, né? Qual a droga utilizar primeiro numa circunstância como essa, né? Vai ver que tem que individualizar, às vezes o paciente pode usar um medicamento injetável ou não, enfim, uma situação meio dramática até para a gente poder tentar escolher o que a gente vai utilizar. Mas dizendo que o STH também permitiu que se usasse o que nós temos aqui, é o Fondaparinux e os DOACs. E só para finalizar, para passar para o próximo, para realmente ser rápido, lembrar que não existe contraindicação de fazer vacina, a não ser
que o paciente tenha uma plaquetopenia já comprovada autoimune ou a própria plaquetopenia que não tenha desencadeado nenhum tipo de evento tromboembólico grave, né? Importante isso daí, até pela curva epidemiológica que a gente está enfrentando, e infelizmente o que temos para hoje é a vacina da AstraZeneca, que é o vetor viral, né? com material genético modificado. Então é importante a gente lembrar isso, porque a gente não tem pegado trombocitopenia induzida pela vacina, mas tem visto e atendido muito paciente no consultório com dúvidas eternas, né? Saber se vai usar, se não vai usar, o paciente tem trombofilia, enfim, o ISTH, até o momento, ele está bem claro, não se deve contraindicar pela curva epidemiológica, especialmente que o Brasil enfrenta, a gente traduzindo para nós aqui, você contraindicar, a não ser que o paciente tenha realmente documentação de trombocitopenia autoimune prévia, ou até pela primeira dose, uma trombocitopenia induzida pela vacinação que não tenha tido eventos mais graves, tá? Obrigado. Então, Marcelo, posso entrar nessa briga aí dessas duas feras? Claro. Uma pergunta, Fabiano e Fabrício. Eu estou com 2 pacientes com dengue e que tiveram Covid. E aí? Como conduzir esses pacientes? Como é que vocês fariam diante dessa situação? E uma outra é um caso domiciliar de alterações enzimáticas, que, por incrível que pareça, aconteceu dentro de casa, um caso, e eu estou com um segundo caso que apareceu hoje no consultório, e que não tem nenhuma sintomatologia relacionada a essa alteração enzimática. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores, um caso de um paciente com dengue, com alteração plaquetária, e que tenha, porventura, pela sorte do mundo, tenha pegado Covid. Qual seria a conduta dos senhores? Podemos começar com o Fabiano. Fabrício, tudo bem? Com certeza eu chamaria o hematologista e o infectologista. Eu não jamais compraria essa briga aí, Eliud. Jamais. Eu não tenho assim conhecimento, talvez, de causa, de experiência somente com dengue. Apesar de no Paraná ter bastante, a gente tem pouco caso, não sou chamado, geralmente é o clínico interno e acaba tendo conduta, então eu não mexeria nesse ponto, porque são 2 doenças que eu digo para você que são complicadas. Eliud, eu vou concordar com o Fabiano, mas só diria para você assim, que a minha primeira impressão, a minha primeira tendência é de não contraindicar a vacina. Tá? É óbvio, a depender do nível de plaquetopenia, tá? Veja bem. Por quê? O Fabiano já explicou, a trombose, a trombocitopenia induzida pela vacina, ela é imunológica, ela é pela liberação do fator plaquetário 4, pela uma reação ali de imunoglobulina com o vetor viral, que é o adenovírus, enfim, a princípio não tem motivo, e as contraindicações até agora, pelo menos, repito, é tudo novo demais para se ter conclusão absoluta. Eu também dividiria o drama com um hematologista ou um infectologista, mas a princípio realmente não existe contraindicação para essa circunstância. Lembrando que as taxas de óbito, quando se comparadas, por exemplo, igual a trombocitopenia induzida por heparina e os eventos trombóticos, a diferença é gritante, ainda mais um país como o nosso que está enfrentando um caos epidemiológico em termos de casos ainda, né? Quando você vai ver o gráfico em relação a outros países, a gente ainda está no pico lá em cima, está no decrescente, mas ainda está muito alto. Certo. Obrigado. Bom, doutor Bruno Naves, por favor, pode fazer as suas considerações? Posso? Deixa eu só... Bom, primeiro, desculpa a todos, é porque nesse exato momento eu estou numa reunião com a AstraZeneca, com a Anvisa, com Fiocruz Manguinhos, e o tema é exatamente o mesmo. E a aula do Fabiano não deixou nada a desejar, a aula do Renato Kifuri, que é do Manguinhos, aos hematologistas que estão aqui e a própria pessoal da Anvisa. Então, parabéns, Fabiano, eu fiquei impressionado, porque foi muito bom. Só alguns fatos que acabaram de ser falados aqui. Em relação às grávidas, né? Teve uma grávida aí que teve uma reação que aparentemente foi em relação à AstraZeneca, mas mesmo assim, a tendência, e isso vai acontecer daqui a uns dias, é que eles vão liberar a vacina para a grávida. A segunda coisa que eu achei interessante na reunião, que ainda não acabou, está na fase falando exatamente desse assunto, foi uma pergunta que eu achei muito interessante. Brasileiro vacinado,
Coronavac, foi para os Estados Unidos, chegou lá, tomou a Moderna. E aí, pode ou não pode? Pode. Não tem nenhuma contraindicação, não, nem indicação. Na verdade, você pode tomar mais uma vacina de hepatite e tudo mais, até que se prova o contrário, isso não é proibido. Não é desejável, mas não é proibido. Então, assim, é uma pergunta que eu tinha para mim também. E eles falaram que já está acontecendo, mas que ninguém sabe nada de nada até agora. Então, isso também não se sabe, mas que, a princípio, do ponto de vista médico, não tem problema. E o resto já foi falado pelo Fabrício e por você. Quer dizer, pacientes que têm trombocitopenia, passar de TVP, não tem trombocitopenia não, trombofilia e passar de TVP, tem contraindicação nenhuma de tomar a vacina, porque são mecanismos completamente diferentes. E, por fim, pessoas que têm chegado no consultório, falam assim, vale a pena tomar heparina antes da vacina? Não, de jeito nenhum, porque a HIT, que é a mesma reação à heparina, é muito mais frequente que a da vacina. Então, se você tomar heparina, a chance de você ter um problema é muito maior. Eu já recebi essa pergunta. Ah, doutor, eu estou em trombofilia, eu tomo Clexane e vou vacinar? Não, não faça isso. Vai vacinar, coloca lá o braço, e o ideal é nem perguntar qual é, nem perguntar. O risco de um corona neste momento no Brasil é muito maior do que uma raridade acontecer, e caso aconteça, a gente tem que estar alerta, a gente já está sabendo, a gente vai usar imunoglobulina, eu não, vou mandar para o Fabiano, para o Fabrício, então para o hematologista. Mas a gente já sabe que não deve parenizar, provavelmente você vai usar um DOAC, provavelmente até em doses menores, e imunoglobulina, enfim, deixa o hematologista com essa confusão na mão. Mas essas considerações, vocês me desculpem, porque essa reunião que está tendo nesse momento, foram convidadas apenas algumas sociedades e eu estou representando a SPSV lá. Como está no momento de discussão, eu vou voltar para lá. Parabéns, Fabiano, sua aula foi excepcional, como sempre. Parabéns, obrigado, tchau. Valeu, doutor Bruno. A gente agradece aqui, inclusive, pelas informações quentinhas aí, trazendo de outra live aí tão importante aí, né? Muito obrigado aí pela contribuição. Doutor Antônio, por favor, faça seus comentários aí. Posso só falar uma coisinha antes aqui, só para... Claro, fica à vontade. É só para lembrar que essa reação da trombocitopenia não estava em bula de nenhuma das vacinas, tá? E como tudo na vida, é a fase 4 dos estudos que é a grande preditora de se o medicamento é bom ou não é bom. Então, eu acredito que vai chegar um certo ponto que nós vamos determinar quais são os pacientes que vão receber, eu acho que talvez cada vacina. Lembrar que é só na fase 4 que a gente pegou isso daí. Então, temos que tomar cuidado que nós não sabemos ainda a mistura, que nem o Dr. Bruno colocou, a mistura das vacinas. Está tendo na Inglaterra um estudo grande, eles estão misturando. A princípio, como ele colocou, não tem problema, mas vamos com cautela também. Obrigado, doutor Marcelo. Na realidade, eu tenho literalmente nenhuma experiência com abordagem, não tive casos, não vivenciei o primeiro pico da onda, na primeira onda, adoeci, depois me amedrontei ainda mais. Essa segunda onda aí eu também não vivenciei a prática diária de atender os pacientes de Covid, de maneira que, na realidade, eu estou aprendendo bastante aqui com a eficiência desses colegas, particularmente do Fabiano, que já conheço há bastante tempo, conheço a qualidade da pessoa, do estudioso que é. Obrigado. Ok. Gente, tem uma pergunta aqui no chat, Fabiano, vou direcionar para o senhor aí, feito pelo Dr. Cláudio Kimura, paciente em tratamento de trombose venosa profunda e que fará vacina para a Covid-19. Como proceder? Diz ele mais embaixo que o paciente está em uso de um DOAC. Como que você conduziria o caso aí? Obrigado, Cláudio. Cláudio de Cascavel. A princípio, eu só teria um cuidado por ser tratado de uma injeção intramuscular, sabe? Então, eu faria um DOAC, pedia para o paciente fazer um DOAC às 7 horas da manhã de hoje
e tomasse a vacina amanhã às 7 horas, só por essa questão vai que pega um raminho muscular ali e faz um hematoma no braço. Mas só por esse... Tentativa de pegar no final do efeito da medicação? Depois das 10 horas ali que eu pico, pegar um pouquinho mais tarde. Seria só esse cuidado, que você colocar um pouquinho de gelo também para não fazer um hematoma. A minha preocupação é mais com o evento adverso da injeção, não do medicamento. Excelente. Então, antes de passar, acho que o Dr. Roberto Assuloto ainda está aí conosco, e fazer uma pergunta também para o Fabiano. Só lembrando que esse é um evento de parceria com a Bayer, e já no dia 1º de junho nós teremos um outro evento, e aí o tema muda um pouquinho, nós iremos trazer aqui o Dr. Daniel Amatuzzi, ele vai falar para a gente sobre a técnica ATA para tratamento de varizes, indicações técnicas e resultados. E, na sequência, também o Dr. Kikuchi, que vai falar sobre controvérsias nos tratamentos de varizes, as lições aprendidas, o que fazer diante de um mau resultado. Acho que isso é interessante para todos, né? E, logicamente, complementando o evento Bayer, mais uma palestra do Dr. Juliano Sandri, e que ele já vai colocar para a gente também logo mais à frente. Ô, Fabiano, uma pergunta que é recorrente é a respeito não só do paciente que tenha COVID, que tenha alguma contraindicação a algum tipo de medicamento, mas, sobretudo, do paciente que tenha tido COVID e que teve um novo episódio de COVID. Existe alguma restrição para esse paciente em caso de recorrência, mesmo tomando a vacina? Já teve a vacina, tomou, nós temos casos já de pacientes internados, inclusive, alguns casos até com situações bem graves, e que foi exatamente pós-uso de vacina. Nessa situação, alguma recomendação especial? O que vocês acham? Deixa eu ver se eu entendi. Ele tomou a vacina, a primeira dose e a segunda dose, e daí teve o Covid? Foi isso? Isso. Tá. Um dos pontos que tem que se levar em conta é quanto tempo após ele pegou o Covid da segunda dose. Porque nós sabemos que você precisa de pelo menos 2 semanas depois da segunda dose para você ter uma imunidade mais definitiva. Esse é um ponto. Se ele tomou antes, provavelmente ele não estava ainda com a vacina pega por completo no sistema imunológico. Essa é uma situação. Se foi depois disso, e se foi no Brasil, eu penso naquelas situações que eu tenho que pensar em tudo, naquelas situações em que ele não tomou a vacina como deveria tomar, como nós vimos vários vídeos sendo postados nas redes onde não foi feita a vacina. Como você não tem como dosar muitos esses anticorpos, não tem como se titular direito esses anticorpos para ver se ele tinha vacina ou não, enfim, ele pegou um novo episódio. Sinceramente, eu não sei como te responder isso aí, não. Tá? Se tomou a vacina e não teve, em teoria, depois que você pega o coronavírus, você já cria uma imunidade, né? Você já tem uma imunidade. Se mesmo tomando a vacina, ele pegou o Covid novamente, é outra cepa, muito provavelmente, talvez uma outra cepa, uma cepa africana, não sei te responder. Se alguém tiver, Fabrício lá, me ajuda aí, Fabrício. Fabrício, antes de você responder, Edgar, por gentileza, acho que o doutor João Sarragoff gostaria de fazer uma pergunta, e algum colega que queira fazer uma pergunta, fique à vontade, por gentileza. Fabrício, por favor. Lembrar só o seguinte, gente, a vacina, de uma forma geral, ela não impede reinfecção, né? Ela diminui as chances de você ter infecções graves. Então, nessa circunstância que o Eliud falou, a gente tem que lembrar que a eficácia das vacinas não é de 100%. Tá? Então, o que se deseja quando, por exemplo, você toma, são situações diferentes, mas você toma vacina, por exemplo, H1N1, influenza, é que você não desenvolva as formas graves daquela virose. Né? No caso do coronavírus, não é diferente. Então, o paciente tem realmente tido reinfecções no mundo inteiro após as doses da vacina, e tenho colegas aqui em Goiânia que tiveram vasculares, que tiveram infecção pós-vacinal bastante branda, tá? Então, a ideia realmente é essa, é desocupar os leitos hospitalares e de UTI quando você vacina a população em massa, não é impedir que o vírus circule, muito menos que você não tenha infecção. Complementando, né, Fabrício, a gente está muito mais exposto a essa doença que outras, né? Porque estamos ainda surfando no pico da onda, aí, então a gente está recebendo bombardeio de tudo quanto é lado. Né? Sem falar que a maioria é Coronavac. Eu também tomei Coronavac, não sei vocês, então... Doutor João? Abre o seu áudio, por favor.
Oi, boa noite, Eliud. Parabéns aí pelo evento. Os convidados, palestrantes e debatedores excelentes. Você e a regional está toda de parabéns. Eu queria questionar a respeito de paciente que teve Covid, quanto tempo, e já está no período etário para fazer a vacinação, quanto tempo depois vocês recomendam a imunização com vacina? Eu pergunto porque há é um pouco distoante, de acordo com os países, o prazo após o Covid para poder fazer a vacina. Fabiano? Ele teve o Covid e você vai precisar fazer a vacina, é isso? Digamos, hoje seria o meu dia de tomar a vacina. A segunda dose ou a primeira? A primeira dose. Só que eu contraí o Covid e estou internado. Fiquei 15 dias internado, tive alta e, em tese, eu poderia já sair do hospital e tomar, pelo grupo etário, a minha vacina. Quanto tempo depois dessa saída da doença vocês recomendariam a imunização com imunizante, com a vacina, haja vista que há destoam alguns países entre esse período pós-Covid? Ontem, eu participei de uma atividade lá também, foi postulado essa situação. E, em teoria, se você pegou a doença, você já criou anticorpo. Em teoria, você já está imunizado, em teoria. Então, tomar uma... Mas não é o que a gente tem visto, de acordo com esse ano de pandemia, a gente viu que muita gente... se reinfectou. Exatamente. Eu tive recomendação, desculpa a interferência, de tomar a vacina mesmo tendo tido a virose e não tive nenhum tipo de reação. O que eu coloquei foi que não sou contra, não estou pontuando que para a gente chegar a um consenso de que ontem também fizeram a mesma pergunta e a resposta de quem estava falando foi exatamente essa. Em teoria, já criou uma imunidade. Não é uma imunidade talvez definitiva, completa, mas realmente a vacinação eu faria também, com certeza. Não há dúvida com isso, porque você vai pegar... Você não sabe o quanto de imunização que você tem. As dosagens de titulação de anticorpo... Não é Veja bem, Fabiano, eu entendo que, de qualquer maneira, você deve fazer. Agora, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o prazo pós o Covid para ser feita a vacinação. Porque isso tem recomendações de alguns países que não são as mesmas recomendações, entendeu? Esse prazo varia. Tem país que recomenda 30 dias, tem país que recomenda 90 dias. Tá? Então, isso é muito, digamos assim, irregular. A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda 4 semanas. Isso aí. Acho que varia de acordo com a vacina. Exatamente. AstraZeneca. É uma sociedade que está recomendando. Exatamente. Outra coisa, mulher jovem... O protocolo americano recomenda 90. Essa situação de quanto imunizado a gente vai ficar, diz que seja clinicamente bem, a Sociedade Brasileira de Infectologia coloca 4 semanas, desde que você esteja bem, sem sintomas. Então, eu respeitaria essas 4 semanas, que é a nossa recomendação que nós temos aqui no Brasil, e se eu for para os Estados Unidos, talvez eu fizesse a recomendação do americano. Não tem a resposta mais certa, não. Infelizmente não tem. Será que nós vamos ter que fazer anual essa vacina? Será que vamos fazer semestral? Isso é um outro fator muito... Esse é um ponto que você tocou perfeito, porque eu, pelo menos no meu calendário vacinal, recebi que daqui a 2 anos, até 2 anos, eu estou coberto, protegido pela imunização, no caso, Coronavac, que eu tomei. Ora, a gente
sabe que as vacinas acabam sendo anuais. Quer dizer, botou 2 anos por quê? Para um problema de logística? Só pode ser logística, porque a gente está vendo que talvez até o final do ano o Brasil não esteja todo vacinado, né? Desconheço qualquer estudo que fale que você vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer. Eu acho que nós não temos ainda esses dados para colocar. Eu acho que é uma coisa que deve vir, eles devem criar alguma titulação para você medir isso, eu não sei. Mas esses dados ainda vão vir. Hoje em dia eu não tenho resposta para isso e vamos aguardar o que vai vir. Perfeito. Muito bom, pessoal. meu amigo. Abraço. Muito obrigado, doutor João. Mais alguém que queira comentar? Algo, doutor Júlio, Serginho, lembrando que Regis, José Maria, doutor Monteiro. Só lembrar também agora, que a heparina de baixo peso molecular também pode induzir a plaquetopenia, como nós todos sabemos. Por quê? Porque quanto maior o peso molecular da heparina, maior a antigenicidade dela. Por isso que a heparina de baixo peso faz menos trombocitopenia, mas também faz. Né? Lembrar que você não tem o fundaparinux, entendeu? Tá internado assim, via oral, sem poder fazer via oral. A gatrobrans não temos aqui, é via oral também, então eu não sei se eu acabaria fazendo uma enoxaparina, talvez, para esse paciente, se fosse o caso. Mas eu dividiria novamente com os meus amigos hematologistas a conduta. Sempre. Doutor Regis, com comentário? Eliude, o que a gente vê aqui é muitos pequenos para efeito das vacinas. Pacientes chegando com tromboflebite de braço, alguma tromboflebite em perna. Então, assim, só que eu vejo assim, não tem coleta de dados, ninguém coleta dados sobre isso. Então, ninguém sabe quantificar. Então, a gente fica... Porque hoje todo mundo tem um grupo, né? O grupo dos vasculares, e os próprios pacientes dizem, olha, doutor, a fulana teve isso, a beltrana teve aquilo, mas a gente fica todo mundo, assim, um conversa com o outro, olha, flebite de basílica, várias coisas assim, que as pacientes têm tido, só que ninguém sabe quantificar esses dados e a importância disso no global, né? O que eu acho interessante é que assim, nós todos somos cirurgiões vasculares ou angiologistas, né? Mas a necessidade nos levou a estudar um pouco mais outras áreas relacionadas à nossa especialidade. Então, hoje nós somos um pouquinho imunologistas, um pouquinho infectologistas, e nós não levamos isso a sério, por exemplo, no pé diabético, que é uma situação multidisciplinar e, por vezes, a gente fica meio que amarrado em uma avaliação aqui, uma avaliação acolá, e você não consegue extrair uma conduta. E no caso de uma doença como a COVID, o que eu tenho observado é que exatamente assim, a vontade em que o médico, aí não é o cirurgião vascular, nem o hematologista, nem o infectologista, mas a vontade com que o médico ele se embrenhou em estudar e aprimorar cada vez mais, né, aspectos imunológicos. Nós estamos discutindo aqui muito de imunologia, e assim, somos cirurgiões vasculares, formação cirúrgica, e isso é muito importante, muito positivo até para nós, sabe, Fabiano? Porque acaba te levando a um leque de várias situações em que até pouco tempo nós não estudávamos. Né? Nós lembrávamos ali da fisiopatologia, da imunologia do curso básico, e isso nos obrigou, a história da microtrombose, da relação da trombose com uma doença virótica, nos levou hoje a estarmos aqui eu digo, não, sem falsa modéstia, em igualdade de condições para discutir com qualquer outro profissional médico, porque é uma doença nova para todos. Só complementando, então, é isso que eu gostaria de dizer. Gostaria de agradecer imensamente a todos. Nós atingimos nossos objetivos de levar um debate rico, com palestras maravilhosas, debatedores fantásticos. E eu vou passar, então, as considerações finais, inicialmente passar aqui para o Marcelo, que é representante da BAE, para dar a sua contribuição rapidamente, e aí, na sequência, eu vou passando para os colegas que participaram do evento, e como sempre nós fazemos aqui, uma questão, já virou uma rotina da nossa regional, finalizamos aqui com o nosso diretor, com o nosso presidente da Nacional e o nosso diretor científico, essa reunião. Marcelo, por favor, rapidamente.
Eu só quero agradecer em nome da Bayer e em meu nome pessoal pela honra de ouvir tantas coisas de qualidade, tantos grandes profissionais de vários locais do país, especialmente os capixabas aqui, que tão respeitosamente abrem as portas aí para nós da Bayer. Muito obrigado, e essa parceria tende a durar ainda muitos anos, doutor Eliúde. Muito obrigado, Marcelo. Juliano, suas considerações, por favor. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e só falar que eu gostei muito da aula do Fabiano, que é um tema realmente muito interessante, coisa muito nova, e a discussão sempre troca experiências, porque realmente não dá para saber muita coisa sobre esse assunto. Então, abraço a todos, boa noite, obrigado mais uma vez, pessoal da Bayer, e até a próxima. Nosso eterno amigo, presidente, doutor Roberto Sacilotto, e nosso presidente atual, grande amigo, doutor Bruno Naves, vai ser o nosso epílogo. Mas, por favor, doutor Sacilotto. Parabenizar as apresentações, foi um grande prazer estar com vocês, rever os amigos, rever o Fabiano, rever todos aí que apresentaram. Prazer, Augusto, grande prazer a todos. Grande abraço. Muito bem. Doutor Fabiano, por gentileza. Gostaria de agradecer ao Eliúde pelo convite do tema, que fez a gente estudar um pouquinho mais do que a gente sabia, e espero que tenha contribuído pelo menos para que nós possamos fazer um diagnóstico quando encontrarmos uma situação parecida com essa. Obrigado. Já convidado para o Tecnovasc, viu, Fabiano? Essa aula sua foi maravilhosa. Doutor Marcelo Quintão, nosso moderador, por favor. Ficou aqui babando antes de começar a reunião, viu, Sacilotto? O chefe dele, toda hora o chefe dele, então tá a oportunidade aí do chefe de servidores da Cirurgia Vascular de São Paulo. Pode aproveitar aí o gancho. Meu chefe também. Opa, também, com certeza. O Juliano passou com a gente lá também. Doutor Sacilotto, com certeza, é um chefe que eu tenho muito apreço, tenho um cuidado muito grande lá com a formação dos residentes, e a quem, com certeza, eu devo muito aí pela minha formação, né? Estou longe de chegar perto das pessoas que estão aqui nessa discussão, mas com certeza eu tive, o início do meu caminho foi excelente. Depende de mim agora trilhar aí o resto. Mas, mais uma vez, parabéns aí para os participantes, o prazer foi meu de conduzir um pouquinho aí os debates, né? E é isso aí, vamos, né, continuar estudando e partir para a próxima em junho, né, Eliúde? Isso, em junho, 1º de junho. Legal. Isso aí. Obrigado pelas palavras aí. Eu vou parafrasear aqui o doutor Bruno, assim, ouvir o Fabrício dar uma aula ou debater qualquer coisa sempre assim, é maravilhoso, né, doutor Bruno? Ele sempre fala isso, ele é um fã, eu sou, acho que... Ele treina o dia inteiro antes, sabe? Ele fica o dia inteiro número treinando. 1, eu sou o número 2, viu, Fabrício? Ele já me contou. Isso aí, suas considerações, por favor. Obrigado, gente, obrigado pela deferência. Doutor, em minha defesa, só para avisar que o Eliúde me chamou agora, acho que foi depois do almoço, à tarde. Mentira, você fica treinando o dia inteiro. Treina na obrigado frente do aí, espelho, gente, passa perfume. Obrigado, Eliúde, pelo convite. Independente de ser de última hora, você sabe que eu sou sempre parceiro quando possível e ajudo qualquer um das nossas regionais e da própria nacional. Eu estou empenhado aqui em Goiânia, na nossa regional, e eu acho que é importantíssimo a gente se envolver, apesar do trabalho que dá, mas é fundamental a gente se envolver. E só agradecer o convite e obrigado aí pela participação de todos. Eu acho que a Sociedade de Hematologia vai acabar convidando o Fabiano e o Fabrício para discutir lá com eles. Vocês aprenderem, né? Eles aprenderem, exatamente. Porque assim, muita coisa que você falou, Fabiano, o Bruno matou a charada, foi exatamente o que foi comentado na live que estava acontecendo no mesmo momento. Antes de passar, então, para o doutor Antônio Augusto, professor Antônio Augusto, nosso diretor científico, e logo após o doutor Bruno, agradecer a todos os senhores, a todos os presidentes de regionais, a nossa diretoria nacional, nossa diretoria regional, os nossos associados do Brasil inteiro, que estiveram conosco nessa noite. E passo, então, agora, viu, professor Antônio Augusto, para que o senhor faça suas considerações, por gentileza. Obrigado, presidente. Bem brevemente, é só declarar a minha felicidade de ter podido participar da reunião dessa noite, ter assistido apresentações brilhantes do Juliano e do Fabiano, debates que eu acho que foram bastante enriquecedores, ainda que breves,
E desejar a todos aí uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom, doutor Bruno, como é de praxe, o senhor, por gentileza, faça então a grande consideração final e o encerramento da nossa reunião de hoje. E é sempre para nós aqui do Espírito Santo uma grande honra a sua presença nas nossas lives. O que eu gostaria é que os senhores são formadores de opinião, todos nós somos. Então, é para a gente difundir a ideia para os nossos colegas de que vacinar não faz mal. Por quê? Sexta-feira eu fui abordado pela repórter da Folha de São Paulo, fiz uma entrevista e... Deixa eu só desligar aqui. Eu fui abordado pela Folha de São Paulo e a moça falou assim, olha, a gente foi procurar nos postos de saúde de São Paulo fila e o que estava acontecendo. Nós tivemos que mudar a pauta porque tinha muita gente com recomendação médica para não tomar a vacina da AstraZeneca. E tinha uma médica dando escândalo lá que não tomaria a vacina da AstraZeneca. Então, eu acho que a gente tem o dever, a obrigação de difundir essa ideia para acabar com essa bobagem. Qual a melhor vacina? Alguém já perguntou de onde que vem essa vacina de gripe? E, lógico, não. Você dá o braço lá e fala, toma aí, dá a vacina e pronto. Acho que a gente tem que difundir essa ideia com responsabilidade, mas explicar para todo mundo que tem que vacinar sim. E mais, o povo está tomando vacina, segunda dose, já sai do local da vacina sem máscara, feito vacinado. Não é assim. A vacina não dá essa imunidade, muito menos tem um delay, tem um período. Não, por favor, usar máscara e distanciamento físico, que é o que realmente ajuda. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar essa mensagem, que eu imaginei que fosse só para o público, mas não é não. Tem um monte de colega nosso que está contraindicando vacina. Então, a gente que tem formação em cirurgia vascular, que trabalha com trombose, que sabe que são mecanismos completamente diferentes, sem imunológico, tem nada a ver uma coisa com outra coisa, a gente tem que passar, difundir esse conceito e tem que tomar sim a vacina até que se prova o contrário, como o Fabiano diz. Amanhã pode ser que falar não toma, mas até hoje, dia 25, tem que tomar a vacina sim. Eu acho que era esse o conceito. Parabéns. Esse tema não poderia ser mais atual, não poderia. É um tema dos nossos consultórios. Daqui para frente ainda vai ter muita discussão sobre isso. Outros casos vão acontecer, está aparecendo uns casos de herpes pós-vacina, enfim. A gente vai descobrindo dia a dia novidades. Então, parabéns pela escolha do tema e parabéns pelos palestrantes, pela reunião. Enfim, foi tudo muito bom. Parabéns. Esse mix também, né, de vacina, doutor Bruno, esse mix de vacina também era algo que todo mundo muito medo, vou tomar uma, não vou tomar outra. O importante é ser vacinado e ser imunizado. Isso põe o braço lá e pronto. Pô. E esquece o que está tomando, é isso aí. Gente, igual aquela tira do Geraldinho, né? Sai cheio de seringa nas costas. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença e conto com os senhores no dia 1º para a nossa próxima live. Um abraço, tudo de bom, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.